Queridos irmãos, a paz do Senhor, que bênção de Deus poder mais uma vez estar aqui com os irmãos para a gravação de mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, classe Adultos. Irmãos amados, a lição de hoje é a lição de número 9, que tem por título Gog e Magog, um dia de juízo. A verdade prática, queridos, para essa lição, aliás, o texto áureo, me perdoem, está no livro do Apocalipse, capítulo de número 20 e versículo de número 8, aonde diz: "E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como areia do mar, para as ajuntar em batalha." Agora sim, a verdade prática diz assim: a palavra profética anuncia que antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog e seu rebanho para invadir a terra, mas eles serão derrotados. A leitura bíblica em classe está em dois trechos do livro do profeta Ezequiel. Primeiro vamos ler Ezequiel 38, do versículo 1 ao versículo de número 6, onde diz: "Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E dize: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, etíopes e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Também, queridos, em Ezequiel 39, do versículo 1 ao versículo de número 10, diz assim: Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e dize: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel, e tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda a asa, e aos animais do campo te darei por pasto. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová, e enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor, e farei conhecido o meu manto sobre o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Eis que é vindo e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia de que tenho falado. E os habitantes das cidades de Israel sairão e totalmente queimarão as armas, e os escudos e as rodelas com os arcos, e com as flechas, e com os bastões de mão, e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos, e não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, e roubarão aos que os roubam, e despojarão aos que despojaram, diz o Senhor Jeová.
Amados irmãos, os objetivos dessa lição são, primeiro, identificar Gog, segundo, identificar Magog, terceiro, explicar o contexto escatológico da profecia. Como motivação para essa lição, irmãos, a história de Israel é uma história muito interessante de ser estudada. Quando nós estudamos o início da civilização, né, a eleição de Israel pelo próprio Deus e o pacto de Deus com essa nação, também o final, não é? Quando Deus se reconciliar, aliás, quando a nação de Israel se reconciliará com Deus, e Deus voltará em uma grande batalha para livrar Israel e levá-lo consigo reconciliado. É uma história muito interessante. A nação de Israel, irmãos, ela está radiante de uma colisão de nações para destruí-la. Não é? Existem agora alguns povos se congregando para vir destruir a nação de Israel. E isso ocorrerá no início, antes ou no início da grande tribulação. Agora, a pergunta sempre quando nós falamos da volta de Cristo, é interessante porque esse assunto ele chama muita atenção. A grande pergunta quais são as nações que formarão essa coalizão? Não é? Nessa lição, eu quero tratar com os irmãos, trazer para os irmãos uma exposição extremamente importante sobre esse assunto. Geralmente é um assunto que não é tratado nos púlpitos da nossa igreja, não é? Raramente a gente escuta alguém falar de Gog e Magog ou mesmo da batalha do Armagedon, tá certo? Eu quero falar um pouco sobre isso com os irmãos no dia de hoje. Primeiro, queridos, e de forma introdutória a essa lição, a profecia que se cumpriu na antiguidade bíblica, ela tem levado, irmãos, a ala mais cética, digamos assim, a argumentar que a profecia foi escrita depois do fato acontecido. Não é? Depois que aconteceu foi que ela foi escrita, porque é algo muito preciso. Não é? No que diz respeito às profecias messiânicas, então não tem como defender esse pensamento, porque todas elas foram dadas antes do Messias. Nessa lição, é interessante a gente ter esse pensamento, porque nessa lição eu quero mostrar aos irmãos que as profecias do livro do profeta Ezequiel, que tratam de alguns de certos eventos que não ocorreram ainda na história de Israel, tá certo? Muito mais agora, não é? Com Israel no centro do noticiário mundial, eles não podem dizer que o profeta escreveu a profecia depois dos fatos, né? De fato, algumas coisas estão para se cumprir ainda, mas já estão escritos na palavra de Deus e dito pelo profeta Ezequiel. Bom, nas lições anteriores, nós estudamos diversos eventos que ocorreram com o povo judeu no passado. Agora, nessa lição, eu quero mostrar aos irmãos uma das mais importantes profecias do livro do profeta Ezequiel. Essa profecia fala acerca de uma batalha que ocorrerá em Jerusalém no futuro, né? Ou seja, a batalha ainda não ocorreu, onde Deus ele vai executar o seu juízo contra Gog, não é? Da terra de Magog. Agora, antes de estudarmos essa profecia, eu quero mostrar um pouco do ódio das nações contra Israel. E eu quero mostrar aos irmãos algumas batalhas escatológicas, não é? Que estão previstas no livro do profeta Ezequiel, na Bíblia Sagrada, e que elas possuem relações entre si quando nós falamos de eventos futuros. Então, eu quero mostrar aos irmãos como se dará a batalha de Gog e Magog, que são descritas ali claramente nos capítulos de número 38 e 39 do livro do profeta Ezequiel. Primeiro, irmãos, eu quero falar um pouco sobre a nação de Israel e as batalhas do passado, não é? Para trazer novamente, reforçar a mente dos irmãos algumas batalhas que a nação de Israel já passou.
quando nós pegamos a história do povo de Israel, nós vamos observar que a nação de Israel, a sua história, sempre foi marcada por guerras extremamente sangrentas, não é, irmãos? Por invasões estrangeiras, não é? Por dispersões da nação de Israel, por cativeiros, perseguições e por opressões, não é? Todas essas executadas por parte de nações estrangeiras. Então, não vou mostrar todas, mas eu quero mostrar algumas delas aos irmãos. Por exemplo, no Egito, não é? O que é que nós temos do Egito? O Egito, irmãos, ele é o berço do povo de Israel. Você observa que foi no Egito aonde a nação de Israel, aonde o povo hebreu especificamente, cresceu e se multiplicou. Tá certo? Nós vamos observar claramente isso lá no livro do Gênesis. Aliás, no livro do Êxodo, me perdoe. Nós vamos ver, irmãos, que pelo fato do povo hebreu ter crescido e se multiplicado, Israel, não é? Aliás, o faraó, me perdoe, e eu prometo que a última vez que eu me atrapalho com esses nomes, não é? Então, pelo fato do povo hebreu ter crescido e se multiplicado, é que Faraó, temendo que os descendentes de Jacó se unissem a outras nações e pelejassem contra os egípcios, que ele começa a afligir e escravizar o povo hebreu. Então, ele mandou que as parteiras das hebreias matassem os seus filhos, né? Matassem os meninos, e ordenou que os meninos dos filhos de Israel fossem lançados no rio, deixando apenas as meninas vivas. Então, nós observamos nisso aí, uma tentativa clara de enfraquecer a nação, não é? E de impedir que o povo de Israel dominasse sobre eles. Não é? Um exemplo aí de uma opressão histórica e bíblica, tá certo? Aplicada contra o povo de Deus. Um outro exemplo é durante a peregrinação no deserto. Nós vamos observar que o povo de Deus passa cerca de 40 anos peregrinando no deserto, e nesse período, não é, onde eles peregrinavam em direção à terra de Canaã, mesmo sem experiências com guerras e conflitos armados, o povo de Deus teve que aprender a guerrear para se defender dos seus inimigos. Primeira batalha que o povo teve que enfrentar foi a batalha contra os amalequitas, não é, que pelejam contra Israel e, no ato de extrema covardia, ataca o povo de Israel que estava vulnerabilizado, tá certo? Não tinham armas de combate em suas mãos e caminhavam cansados e fragilizados no deserto. Você observa que o general dessa batalha, da primeira batalha que o povo enfrentou no deserto contra os amalequitas, foi Josué, não é? Então Josué se levanta a pelejar contra os amalequitas, não é? Como general daquela batalha, e o povo só foi vitorioso porque Moisés sobe ao cume do monte para interceder por Israel. E enquanto o servo de Deus intercedia, o povo de Deus prevalecia juntamente com Josué como seu general de guerra. Né? Interessante, muito interessante relembrar isso aqui. Também eu posso falar da terra de Canaã. Você observa que depois da conquista de Canaã, não foi fácil, o povo não ficou ali, né, em berço esplêndido, na terra que mana leite e mel. Eles tiveram que enfrentar diversas batalhas. Deus disse para tirar, varrer aquele povo de Canaã, porque aquela seria terra deles. Então, é bem verdade, irmãos, que algumas vezes foi o próprio Deus que os entregou na mão das nações estrangeiras. Agora, isso aqui é um fato que precisa ser muito bem explicado. Deus não entregou o seu povo na mão de nações estrangeiras porque Deus é mau. O povo escolheu seguir um caminho sem Deus. E a consequência, né, ou seja, a consequência da rebelião do povo foi que, seguindo o seu próprio caminho e dando as costas para Deus, eles não conseguiam prevalecer contra os povos da terra de Canaã. Agora, muitas vezes, as guerras contra Israel, elas foram motivadas pelo ódio ao povo hebreu, principalmente, né, irmãos, por parte dos filisteus e da Síria.
Então, nós temos por diversas vezes o próprio Deus pelejando a favor de Israel e executando juízo sobre as nações inimigas, não é? Como ocorreu, por exemplo, nos dias do profeta Samuel, nos dias do rei Ezequias e nos dias do rei Josafá, não é? Muito interessante, algumas guerras aí vividas. No decorrer da história, nós podemos relatar aqui, não é? Relembrar que nos últimos dois milênios, o povo judeu, irmãos, ele tem sido massacrado, não é? E perseguido por nações estrangeiras. Você observa no ano 70 depois de Cristo, o general Tito invade Jerusalém com um exército de aproximadamente 50 mil homens e a cidade de Jerusalém é completamente incendiada, né? E os judeus que não foram mortos, eles foram dispersos, né, para outras terras. Também nós temos, de 1939 a 1945, durante o período da Segunda Grande Guerra Mundial, cerca de 6 milhões de judeus sendo mortos nos campos de concentração nazistas. Agora, você observa que, apesar de Israel voltar a ser reconhecida como nação, né, em maio de 1948, pela ONU, né, pela Organização das Nações Unidas, o povo judeu continua sendo odiado, irmãos. Continua sendo perseguido por diversas nações do mundo. Mais à frente, eu vou detalhar um pouco dessas nações que têm, historicamente, não é, irmãos, ódio declarado contra a nação santa, contra o povo de Deus. Irmãos, uma vez já falando acerca das batalhas do passado e do presente, agora eu posso falar um pouco sobre as batalhas que Israel vai enfrentar no futuro, tá certo? São 3 grandes batalhas. Então, se nós observarmos as profecias da Bíblia Sagrada, pelo menos 3 grandes batalhas ocorrerão no futuro. E essas batalhas ocorrerão envolvendo diretamente o povo de Israel. Primeiro, a batalha de Gog e Magog, que ocorrerá antes ou no início da grande tribulação, conforme Ezequiel capítulo 38 e 39. Nós temos a batalha do Armagedon, tá certo? No final da grande tribulação, conforme Apocalipse capítulo 16 e versículo 16. E nós temos a batalha de Gog e Magog após o reino milenial, conforme está escrito lá em Apocalipse capítulo 20, dos versículos de número 7 ao versículo de número 10. Então, primeiro, a batalha de Gog e Magog. Essa batalha, né, irmãos, trata-se de uma invasão à nação de Israel no fim dos tempos, tá certo? E essa invasão acontecerá por meio de uma confederação de nações. O objetivo é tomar posse das riquezas de Israel. Nesse período, irmãos, o Senhor derramará sua fúria contra as nações invasoras. E ele enviará um grande terremoto, pestes, chuvas de saraiva, fogo e enxofre sobre elas. Não é, irmão? Será uma verdadeira carnificina. E não vai ser coisa pouco, vai ser uma carnificina tão grande que serão necessários 7 meses para sepultar todos os mortos. Para os irmãos terem ideia da gravidade dessa batalha. Não é, irmãos? E as aves dos céus e os animais do campo se fartarão da carne dos soldados dos exércitos inimigos de Israel. Mais à frente eu vou detalhar um pouco sobre essa batalha. A segunda batalha é a batalha do futuro, né? A batalha do Armagedon. Então, a batalha do Armagedon, ela ocorrerá nos últimos dias da grande tribulação. O apóstolo João, né, ele chega a dizer que os reis do mundo se reunirão para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aquele momento ali, ó, quando o anticristo e seus exércitos marcharem contra Israel, Deus entrará em ação e Jesus Cristo voltará para resgatar o seu povo, né?
para resgatar o povo de Israel. O Senhor, com o seu exército angelical, ele vai destruir os exércitos e lançará o anticristo e o falso profeta no lago do fogo. Irmãos, esse evento aí marcará o final da grande tribulação e o início do milênio, né? Agora, ocorrerá também a batalha de Gog e Magog após o milênio. Então, Gog e Magog aqui são nações que após o milênio vão se rebelar contra o próprio Deus, né? Após o milênio, Satanás será solto, e aí, instigados por Satanás, algumas nações vão se rebelar contra Deus e vão conduzir um furioso ataque contra os santos. Então, assim, essa batalha de Gog e Magog após o milênio não é absolutamente Gog e Magog descrito lá no capítulo 38, 39 de Ezequiel, tá certo? Em Apocalipse 20, a expressão Gog e Magog, ela é empregada simbolicamente, né? Representando os últimos inimigos de Deus e do seu povo, aqueles que vão se rebelar contra Deus após o milênio, tá certo? Então é evidente que é muito claro, se a gente lê na Bíblia Sagrada, que Ezequiel ele fala de um evento e o livro do Apocalipse ele fala em outro evento, tá certo? Então um evento ocorrerá para o início, tá certo? Ali da grande tribulação, né? E outro ocorrerá no final, aliás, outro ocorrerá após o milênio, tá certo? Com as nações que se rebelarem contra Deus, instigados pelo inimigo após o milênio. Então, sobre a identidade dos povos invasores, você observa que essa profecia de Ezequiel, não é, que nós estamos tratando agora, essa profecia ela envolve muitos nomes. Alguns desses nomes, para nós, até parecem nomes enigmáticos, digamos assim. Então, agora o nosso desafio é identificar quem são hoje, né, os povos que o profeta Ezequiel ele menciona na antiguidade, uma vez que a profecia ainda não se cumpriu, né, irmãos? É uma profecia que se cumprirá no futuro. Então, primeiro, os invasores, em Ezequiel 38, 6 e 39, 2. Então, a profecia ela deixa bem claro que essa invasão será para o fim dos anos, não é? Ou conforme Ezequiel 38, 8, e no fim dos dias, conforme Ezequiel 38, 16. E vai ocorrer depois da restauração do Estado de Israel, conforme Ezequiel 38, versículo 12. O que isso significa para a gente? Isso significa que será antes da grande tribulação, ou então logo no início da grande tribulação. Então, essa batalha de Gog e Magog não é a mesma batalha do Armagedon, que está lá em Apocalipse 16, 16, que eu acabei de citar. A batalha do Armagedon vai acontecer no final da grande tribulação, tá certo? Antes do início, antes da grande tribulação, ou no início da grande tribulação, nós teremos a guerra de Gog e Magog. Outra informação importante aqui é que os povos da coalizão do príncipe, né, ou comandante chamado Gog, né, eles são da banda do norte. E os outros grupos do norte da África, como, por exemplo, os etíopes e os de Put, tá certo? Se nós formos ao capítulo 39, no capítulo 39 vai descrever a derrocada de Gog e os seus confederados. Então, nós vamos observar que essa informação geográfica ela é vaga e ela também é genérica, segundo o autor da lição, tá certo? Se nós considerarmos a vasta extensão territorial e a multidão de povos que habitam ali, não é? Então, essa aqui é uma informação interessante. Depois, nós temos que compreender a profecia. Primeiro, vamos falar dos invasores, não é? Os povos da Banda do Norte e outros grupos do norte da África, e agora compreender um pouco a profecia. Então, o discurso do profeta Ezequiel, nos capítulos 38 e 39, deixa muito claro, irmãos, que a mensagem que está sendo proferida ali
não são para a sua geração, tá certo? Mas para quando Deus fizer regressar o seu povo da diáspora, de todas as nações da terra. Então você observa que o tempo é determinado. Quando Deus fizer regressar o seu povo da diáspora. A diáspora é a dispersão, né? A dispersão do povo de Deus pelo mundo. Então, quando o povo fizer regressar o seu povo de todas as nações da terra. Então, como essa profecia ela é para um tempo ainda distante, então esses oráculos divinos eles foram, digamos, vazados na linguagem da época do destinatário original, tá certo? Então, Ezequiel ele profetizou utilizando a linguagem da sua época para descrever um evento futuro. Então, é necessário identificar os povos no contexto, não é, em que eles viviam, em que vivia o profeta, e procurar identificá-los nos tempos atuais, não é, quando isso for possível. E é possível, daqui a pouco eu vou mostrar para os irmãos. Porque quando fizermos isso, quando nós conseguimos identificar os povos, não é, lá do contexto da profecia do profeta Ezequiel, identificá-los nos dias que nós vivemos, isso vai tornar a profecia compreensível a todos nós, tá certo? E mais vívida, tá certo? Em nossos dias, né? E daqui a pouco nós vamos fazer isso. Agora, o nome Gog, tá certo? O nome Gog, ele foi da profecia de Ezequiel, e só fora da profecia de Ezequiel, aliás, nome Gog fora lá do livro do profeta Ezequiel, só aparece mais 2 vezes nas Escrituras. Quando aparece uma descendente de Ruben, né, sem qualquer vínculo com a profecia, conforme 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 4, e na revolta de Satanás contra Deus e seu povo depois do milênio, né, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 8, como outro acontecimento. Então, esses nomes em Apocalipse, eles são emprestados de Ezequiel. A enciclopédia judaica, irmãos, ela identifica Gog com o rei Gizes, né? Também conhecido como Gogo, da Lídia, tá certo? Região da Anatólia, atual Turquia asiática. Né? Então, essa é a interpretação da maioria dos expositores do Antigo Testamento e também dos arqueólogos. Mas a descrição profética parece indicar um título como Faraó, não é, no Egito, não é, Shah na antiga Pérsia e César em Roma, e não o nome pessoal de alguém. A profecia parece tratar acerca de um título, tá certo? Então, Gog seria o título e não o nome específico de alguém. Sobre a segunda parte aqui da identidade dos povos invasores. Já falamos de Gog, que seria um título, e agora Magog. Né? Então, Magog é o nome de um descendente de Jafé, tá certo? Filho de Noé, que aparece em Ezequiel como um lugar. Não é? Ezequiel identifica Magog como se fosse um lugar. Então, as fontes antigas incluem como os habitantes do Cáucaso, né, procedentes de Gomer. Flávio Josefo, o grande historiador judeu, ele identifica Magog como os citas, né, um conjunto de etnias nômades que viviam na região norte do Mar Negro e do Mar Cáspio, tá certo? Então, os citas eles aparecem no Novo Testamento, juntamente com os bárbaros. Meseque e Tubal, tá certo? Então, Tubal e Meseque, ou Meseque e Tubal, então são 2 dos 7 irmãos de Jafé, filho de Noé. Então, os filhos de Jafé, segundo Gênesis, capítulo 10, versículo 2, são Gomer, e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras, né? Ou Tirais. Então, esses 2 jafetitas deram origem a Tabal, tá certo? E Musque, tá certo? Reinos frigianos da Capadócia
na Anatólia, segundo inscrições assírias. Então, nessa coalizão, aparece mais um da família de Jafé, não é? Togarma, filho de Gomer, tá certo? Conforme Gênesis capítulo 10, versículo 3. Então, Gomer é o primeiro da lista dos filhos de Jafé e é identificado desde a antiguidade como sendo como o povo do Cáucaso, né? A coalizão de Magog. Então, fazem parte do bando aliás, a coalizão de Gog, né? Então, fazem parte do bando de Gog mais 5 povos: os persas, os etíopes e os de Put com eles, tá certo? Todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, né? A casa de Togarma. Então, todos eles são citados previamente nos oráculos de Ezequiel. A Bíblia hebraica, ela emprega o nome Cush, né, para Etiópia e Put para Líbia. Né? Ambos, Cush e Put, são descendentes de Cã, filhos de Noé. Então, o norte da profecia, em relação a Israel, inclui a Mesopotâmia, né, a Ásia Menor, e as gerações do Mar Negro e do Mar Cáspio. Os persas, irmãos, são os atuais iranianos. Então, a Pérsia teve o nome mudado para Irã, lá por volta do ano de 1935, tá certo? Antes de ser Irã, era o reino da Pérsia. Agora, falar um pouco sobre a batalha de Gog e Magog. Como já falei, está descrito lá no capítulo 38 e 39 do livro do profeta Ezequiel, tá certo? Então, só para reforçar para os irmãos, trata-se acerca de uma invasão de diversas nações contra Israel, uma coalizão de nações vão se levantar contra o reino de Israel. Agora, o capítulo 38 do profeta Ezequiel, ela descreve a invasão das nações confederadas, inimigas do povo judeu. E o capítulo 39, ele anuncia a derrota dessas nações pelo poder de Deus. Né? É o que eu vou mostrar para os irmãos agora. Então, para reforçar para os irmãos de uma forma mais resumida, quem vai participar dessa invasão? Então, Ezequiel 38, do versículo 1 a 6, que foi a leitura que nós fizemos hoje, a leitura bíblica de hoje, uma das leituras, ela vai descrever 10 nomes próprios, não é, que ajuda a identificar a força invasora, dentre as quais 9, não é, descrevem localizações geográficas. Então, Gog constitui a única exceção. Então, a palavra não é um local, tá certo? A palavra Gog não é um local, é um nome próprio de pessoa, mas é um título. Como, por exemplo, como eu já falei para os irmãos, faraó, César, Chá, presidente, não é? Gog, ele será o líder da invasão, aquele que tem o título de Gog. Magog inclui a região da Ásia Central, não é? Que é a antiga União Soviética, e o Afeganistão. Tá certo? Magog, então os irmãos aprendam, Magog é a região da Ásia Central, onde se localizava a antiga União Soviética, e o Afeganistão, tá certo? Meseque é a atual Turquia. Tubal, atual Irã. Pérsia, também atual Irã. Então, Etiópia, o atual Sudão. Put, que atualmente é a Líbia. Gomer e Togarma, a atual Turquia. Então, essa lista mostra que pelo menos 6 aliados eles formarão uma aliança, e essa aliança ela se formará para invadir Israel. Então, nós temos aqui, trazendo para a atualidade, nós temos Rússia, Turquia, Irã, Líbia, Sudão e as nações da Ásia Central. Tá certo? É essa coalizão que se levantará contra o povo de Israel, conforme a profecia de Ezequiel. Qual é o propósito dessa invasão? Vamos lá, vamos fixar isso na nossa mente.
proposta é tomar posse das riquezas de Israel. Né? Ezequiel 38, do 9 ao 16, ele vai dizer que as nações inimigas do povo judeu virão como uma tempestade e como uma nuvem para cobrir a terra de Israel com suas tropas. Então, eles virão com grande ajuntamento e um exército numeroso, tá certo? Com maus intentos no coração. E virão com o propósito de tomar os despojos de Israel, não é, seu gado e suas possessões, não é, para levar prata, ouro e saquear a nação de Israel. Esse é o objetivo da invasão. Quais são os resultados? Os resultados, para os irmãos fixarem bem, será que a ira de Deus ela vai se manifestar contra as nações inimigas de Israel. Ezequiel 38, versículos 18 e 19, vai dizer assim, ó, naquele dia, quando Gog vier contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, eu ficarei furioso, pois no meu zelo, no fogo do meu furor, eu disse que naquele dia haverá um grande terremoto na terra de Israel. Então, Deus, irmãos, virá resgatar o seu povo indefeso, né? E lançará a mão de 4 recursos para destruir Gog e seus aliados. Primeiro, o Senhor enviará um grande terremoto, conforme Ezequiel 38, versículos 19 e 20. Segundo, haverá conflitos entre tropas de várias nações e os exércitos das nações voltar-se-ão uns contra os outros, conforme Ezequiel 38 e 21. Também, pestes se alastrarão e cairão chuvas torrenciais, não é? Com granizo, fogo e enxofre, conforme Ezequiel 38 e 22. Ezequiel 38 e 23 vai dizer assim, ó, assim revelarei a minha grandeza e a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a derrota de Gog e de seus aliados. Então, a destruição, eu já falei aqui para os irmãos quais serão os resultados, e eu posso falar também acerca da derrota, né? Então, a derrota, a destruição do exército, né? e Gog em Israel será uma derrota esmagadora, porque ela será uma derrota executada pelo próprio Deus, como afirma a profecia, não é? A profecia de Ezequiel 39:4 diz: nos montes de Israel você cairá. Então, essa palavra se refere ao próprio Gog, tá certo? O oráculo aqui ele é muito claro, não é? Em mostrar que o julgamento de Deus ele é extensivo a todo o bando. Ezequiel, capítulo 39, versículo 4, a segunda parte, a parte B, diz assim, você, todas as suas tropas e os seus povos que estão com você. Então, a derrota deles em campo, não é, aberto, ela foi determinada por Deus. Nós vamos ver que 2 vezes a profecia, ela esclarece que é o próprio Deus que conduzirá Gog e seu bando, não é, para a derrota nos montes de Israel. Eles serão abatidos, irmãos, e ficarão, não é, insepultos. Não é? Seus cadáveres, vai ser um massacre tão grande que os seus cadáveres servirão de pastos e alimentos aos abutres e aos animais selvagens. Não é? Ezequiel 39, versículo 4, a parte C do versículo diz assim, e eu entregarei a todo tipo de ave de rapina e aos animais selvagens para que o devorem. Nós vamos ver, irmãos, que o castigo, não é, a Gog e a seu bando, ela não se restringe às tropas do exército, mas também à terra de cada um desses povos. Não é? Ezequiel 39:6, segundo o pastor Ezequiel Soares, destaca esse versículo quando ele diz, porém fogo em Magog e nos que vivem em segurança nas terras do mar. Ou seja, juízo também é não só para os exércitos, mas também para as nações. E depois da batalha, o que acontecerá?
Então, com a derrota de Gog e do seu bando, Ezequiel 39:9, a primeira parte do versículo, vai dizer que os moradores das cidades de Israel sairão, né, e farão fogo com as armas. Então, todos os seus equipamentos bélicos, eles serão transformados em combustível. Então, a profecia, inclusive, ela especifica essas armas. Quando ela diz queimando as couraças, os escudos, os arcos e as flechas, os porretes e as lanças. Então, da mesma forma que Deus vai transformar as armas de guerra e as ferramentas e as armas de guerra em máquinas e ferramentas agrícolas para o milênio, né? Conforme está escrito lá no livro do profeta Isaías, capítulo 2, versículo 4, e Malaquias, capítulo de número, aliás, Miqueias, me perdoe, capítulo 4, versículo de número 3. Então, em vez de fazer uma grande fogueira, não é, com essas armas, então haverá durante 7 anos nas cidades de Israel combustível para acender fogo. Então, nessa semana sabática, não é, a população de Israel ela terá energia para abastecer as casas, movimentar as indústrias, não é, de fonte inusitada. Ezequiel 39, a primeira parte do versículo 10, vai dizer: não terão de trazer lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, com as armas acenderão fogo. Agora, essa situação vai se inverter. Ezequiel, no versículo 10, a parte B, diz assim: saquearão aqueles que os saquearam e despojarão aqueles que os despojaram. Agora são os saqueadores, não é, que serão despojados, conforme a Bíblia Sagrada vai nos relatar. Agora tem um detalhe: o que essa batalha nos ensina? Será que ela nos ensina alguma coisa? Você preste atenção que uma das principais lições que nós aprendemos nessa profecia, e não tem como fugir dela, é a soberania de Deus sobre as nações. Você vai ver que a expressão "e saberão que eu sou o Senhor", ela está presente cerca de 70 vezes no livro do profeta Ezequiel, né? O que faz a todos nós entendermos que um dos objetivos do livro é demonstrar a soberania de Deus sobre todas as nações da terra. Ezequiel 39, versículo 6, vai dizer assim, também versículo 7 e 22. Essa derrota de Gog e seus aliados, ela revelará não só para o povo judeu, mas para todos os seus inimigos que o Senhor é Deus, tá certo? Que ele é quem manda, que ele é quem está no controle de todas as coisas. Agora, sobre o contexto escatológico, tá certo? A interpretação popular que considera a Rússia como Gog, ela ganhou muito espaço durante o período da Guerra Fria. Então, a mensagem contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, tá certo? É uma das passagens mais difíceis das Escrituras Sagradas. Não é fácil interpretar essa passagem. Alguns irmãos acreditam tratar-se de uma expressão genérica para indicar o futuro de Israel. O rei Gírias da Lídia, por exemplo, seria uma espécie de figura do futuro inimigo de Israel que comandaria os seus confederados. Não é? Segundo o Talmud, não é? A literatura religiosa muito antiga dos judeus, ele diz que Gog e Magog são dois nomes paralelos de uma mesma nação. Então, esses inimigos de Israel serão derrotados e, por isso, nos desperta a esperança da nossa vitória em Cristo, né, irmãos? Pois a profecia mostra claramente que Deus está do lado do seu povo. Você observa que, independente da interpretação, ela vai culminar, tá certo? Na glória de Deus e na forma como Deus controla, como Deus está com o seu povo em todas as épocas. E como é que a Rússia ela aparece nesse contexto? Então, a profecia afirma que Gog é o príncipe-chefe de Meseque e de Tubal. Então, a palavra chefe do hebraico Rosh,
né, de significado amplo, por exemplo, cabeça, chefe, pico, monte, parte superior. Então, a Septuaginta, ela traduziu o termo como substantivo próprio, né? Ashotar-Rois, ou seja, príncipe de Rois. Então, isso é mantido na versão bíblica da tradução brasileira, em algumas versões e também em algumas versões inglesas. Então, foi a semelhança de Sons e Roche, né, Rússia, que levou muitos estudiosos a identificarem Roche como a Rússia, e Mesek como Moscou, né, capital da Rússia, e Togarma como Tobolsk, né, que também é uma cidade da Rússia, né, uma cidade russa. E essa interpretação, esse pensamento, ele não veio dos pentecostais, não foi os pentecostais que inventaram. E também não é oriunda dos dispensacionalistas, não é? Como dizem os críticos, que sempre haverão, sempre existirão. Então, essa interpretação ela é de longe, tá certo? Ela é de Gesenius, tá certo? Datado de 1787 a 1842, um famoso orientalista alemão. Lá no seu léxico, né, hebraico, o Roche de Ezequiel 38:2 são os russos. Então, depois da Guerra Fria, o assunto ele foi ficando no esquecimento. Mas com a guerra da Ucrânia, né, que é uma guerra atual, datada de 2022, a relação entre a Rússia e o Ocidente está voltando ao cenário mundial. Então, o que antes da queda do muro, o que era antes, né, da queda do Muro de Berlim, que aconteceu em 1989. Então, queridos, é importante a gente saber, né, que a invasão de Gog e seu bando à terra de Israel, ela é diferente da batalha do Armagedon. Então, lembre-se sempre que o ataque de Gog será após a restauração de Israel, não é? Que vai acontecer antes ou logo no início da grande tribulação, tá certo? Ao passo que o Armagedon ela vai acontecer no final do período da grande tribulação. Então, cabe também ressaltar, só para deixar fixo para os irmãos, que a invasão, né, de Gog não é a mesma rebelião de Gog e Magog descrita em Apocalipse 20, tá certo? Porque a profecia de Ezequiel, ela empresta esses nomes. Então, esse aqui vai acontecer, esse de Apocalipse, depois do milênio, não é? Quando um grupo de nações ela vai se rebelar contra o próprio Deus que governou durante o período do milênio. Então, nós temos aqui situações diferentes. Então, a existência da nação de Israel e do povo judeu, ela só pode ser explicada, é uma conclusão que nós vamos tirar aqui também, com uma palavra, milagre. Né, irmãos? Então, se não fosse Deus, Israel há muito tempo não existiria mais, já teria sido destruída, aniquilada da face da terra. Porque desde a antiguidade, né, irmãos, que o Senhor ele peleja a favor de Israel, a favor do seu povo. E na batalha de Gog e Magog não será diferente. Deus vai sair em defesa do povo judeu e Magog e seus aliados eles serão massacrados, né, irmãos? Serão terrivelmente destruídos. Meu Deus, que lição forte, né? Cheia de informações, de dados históricos, de referências bíblicas. Você observa que é uma lição que vai precisar muito da nossa ajuda. Todos nós. Então, escute essa lição, assista a pré-aula algumas vezes, anote as referências, pesquise também sobre o assunto, fique à vontade. Faça suas anotações, suas colocações, suas dúvidas e leve para a sala de aula e saia da sala de aula com esse assunto muito claro em sua mente. Tá certo? Uma lição muito interessante e propícia para nós convidarmos outros alunos para
fazer parte da aula conosco. Então, convide seus irmãos, seus amigos, e diga: você já ouviu falar da guerra de Gog e Magog e da batalha do Armagedon? Não é? Então, vamos domingo para a escola dominical, que vai ser tratado um pouco sobre esse assunto. Deus abençoe, tenham todos uma excelente aula, e se Jesus não voltar a próxima semana, eu estarei aqui com os irmãos comentando a lição de número 10. Paz do Senhor, queridos. Um forte abraço a todos.